Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 7. O juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Aqueles que consideram a vida injusta deveriam lembrar-se de que Deus julgará cada pessoa de acordo como ela respondeu ao chamado de Cristo. O tempo que vivemos nesta terra é breve. Devemos fazer o melhor uso dele, aprendendo as importantes verdades da palavra de Deus. Hoje, vamos estudar sobre o juízo. Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. Como temos conhecimento de que haverá juízo? Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Leiamos também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Leiamos também Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Leremos também Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pergunta número 2. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora leremos Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Pergunta número 3. Além de juiz, qual a outra função desempenhada por Jesus? 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pergunta número 4. Que visão da cena do juízo foi concedida a Daniel? Daniel capítulo 7, versículos 9 a 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Pergunta número 5. Quem são as testemunhas de Deus e quem são as testemunhas de acusação? Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Leiamos também Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando:
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pergunta número 6. E qual é a norma desse julgamento? Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pergunta número 7. O que acontecerá com aqueles que não quiseram conhecer a Deus e aqueles que conheceram e não quiseram obedecer o Evangelho de Cristo? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando a pessoa conhece a verdade, como está na Bíblia, e passa a praticar esse conhecimento, entregando a sua vida inteiramente a Cristo, sendo batizada para a remissão dos pecados, passa a ter Jesus como seu advogado no santuário celestial e o direito do perdão diário, tendo seu nome escrito no livro da vida, e assim perseverando até ao fim para ser salvo. Leiamos Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos ler agora 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E agora vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Minha decisão. Desejo pôr em prática os conhecimentos que estou aprendendo na Bíblia, guardando assim os mandamentos de Deus e aceitando Jesus como meu advogado no santuário celestial após ter registrado meu nome no livro da vida.